Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal GOAT Sports. E hoje, rapaziada, mais um GOAT na história. E dessa vez trazendo um GOAT de um cara muito especial, né? Com muito potencial. Podia ter vingado muito. Cara que é muito aclamado pelo fã da Fórmula 1 em geral, né? Exatamente, ele tem até um circuito com o nome dele. Pois é, né? Estamos falando de Gilles Villeneuve, o pai do Jacques Villeneuve. Exatamente, a lenda. Conhecido como o pai do Jacques Villeneuve. Brincadeiras à parte, né? O Gilles construiu uma história fantástica na Fórmula 1 e se esperava muito dele. E nesse vídeo vocês vão ficar sabendo de tudo que aconteceu na carreira dele na Fórmula 1. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar, se inscrever e compartilhar. Estamos quase chegando a 150 inscritos. E nós queremos aumentar essa meta aí, né, Bezão? Pô, Na verdade... Quer jogar nos 200 já? Eu quero falar assim, eu confio no meu público. Confio que o pessoal aqui vai mandar pros amigos, quem não se inscreveu, né, vai se inscrever. Pois é. Então acho que a gente até chegou nos 150. Então vamos para 200. Vamos para 200. Vamos para 200. Está chegando agora nos 200. Mas manda pro teu amigo, pô, vamos chegar nos 200. É isso. Então, sem mais delongas agora, vamos saber um pouco da história do Gilles. Bom, o Gilles Villeneuve, ele nasceu em 18 de janeiro de 1950 e correu na Fórmula 1 de 77 a 82. A história dele é muito curiosa. Em 1977, depois de ele ter uns destaques em corridas de snowmobile, sei lá o nome dessa porcaria. Sim, mas é aquela motinha de neve que você já viu em filme, etc. Ele começa a fazer algumas corridas das categorias de base, né? Enfim, outras categorias de Fórmula, até que em 1977 ele vai disputar uma corrida no circuito Trois-Rivières e alguns pilotos da Fórmula 1 estavam presentes, dentre eles o James Hunt, ele mesmo, o cara do Niki Lauda, do Rush, etc. E o Gilles Villeneuve bateu o James Hunt nessa corrida e isso chamou a atenção desse piloto. E aí ele foi lá, falou com a McLaren, e a McLaren então chamou o Gilles para fazer uma participação. E Rodrigo, caralho, te chamei de Rodrigo por quê? E Felipe, vou te perguntar, onde você acha que Villeneuve estreou na Fórmula 1? Qual circuito? Seria, sei lá, Silverstone? Isso aí. Caraca. Chutei, tá? Estreou na Fórmula 1. Qual circuito? Circuito? Pô, Canadá? Não. É o circuito que sempre começa a Fórmula 1. Sempre começa? Não, sempre. Que começava? Os pilotos sempre começam. Os pilotos sempre começam na Fórmula 1. Não lembro. Silverstone. Tá, vamos então. Vou fingir que você tem. O Villeneuve pegou o carro da McLaren de 1974, aquele carro que o Emerson Fittipaldi conquistou o título de 74. Ele largou em nono, mas com os problemas técnicos ele acabou terminando a corrida em 11º. Isso aí deu uma esfriada, né? A McLaren ficou meio assim, pô, será que eu chamo o Villeneuve e tal? E deixou de lado, mas a Ferrari ficou de olho e falou, Villeneuve, vambora. Tem motor adulterado aqui, pode vir. Que motor aqui é adulterado. Ei, beleza, tô meio susto. A Ferrari então chamou o Villeneuve para correr ainda em 77 e ser companheiro do Carlos Reutemann, argentino. Como o Villeneuve entrou já no meio da temporada, ele não teve uma grande participação nesse ano de 1977. Em 1978, ele já começa a temporada, uma temporada cheia, né, pela Ferrari, e ele consegue um 9º lugar ali no Mundial de Pilotos, marcando 17 pontos, e essa temporada traz a sua primeira vitória na Fórmula 1. O que é muito interessante falar, né, porque o cara veio de outra modalidade, né, totalmente diferente, corre metade de uma temporada, já começa a outra e conquista a sua primeira vitória, que foi aonde, Pezão? Você sabe onde foi? Eu suspeito que tenha sido no GP do Canadá. Perfeitamente. O cara ganhou em casa, muito confortável, por sinal é uma sina da carreira dele, mesmo nos tempos baixos ali de carros piores, ele vai bem no Canadá. Então, não podia ser diferente, a primeira vitória em casa ali, muito especial para o Gilles Villeneuve em 1978. A gente chega então ao ano de 1979, um dos grandes anos da carreira do Villeneuve, e nesse ano ele consegue umas 3 vitórias e alguns outros segundos lugares, e isso dá a ele o vice-campeonato. Não foi suficiente para bater o seu companheiro de equipe, que era o Joeri Scheckter, também da Ferrari,
que se sagrou campeão. Um dos grandes momentos de destaque da temporada de 79 foi uma disputa do Villeneuve com seu grande rival René Arnoux no GP da França, que tem um momento que eles ficam lado a lado numa curva a 150 km por hora. O Villeneuve levou a melhor na disputa e ao final da corrida o Arnoux ele deu uma entrevista dizendo que foi uma disputa justa, etc., mas que ele tinha perdido para o melhor piloto do mundo. Então, apesar de rival, eles tinham muito respeito e esse é um grande lance de 1979. Já em 1980, após passar a decepção aí por ter perdido o título, contudo, para um companheiro de equipe, né? O Scheckter era companheiro dele na Ferrari. A Ferrari promete dar umas melhores condições e certos privilégios para o Villeneuve ser campeão. Contudo, o carro foi totalmente desastroso, ele não conseguiu boas colocações, ficou em 14º no Campeonato Mundial de Pilotos com apenas 6 pontos, onde as melhores colocações dele durante a temporada foram 2 segundos lugares em Mônaco e outro no Canadá. Ou seja, aí uma temporada de baixa, né, na carreira após um título da Ferrari, né, uma queda de ritmo muito brusca, o que fez o Villeneuve até se questionar um pouco ali sobre a permanência da Ferrari e tudo mais. 1981 foi um ano um pouquinho melhor para o Villeneuve, ele consegue ali 2 vitórias, mas o resto não foi dos melhores, ainda consegue ali um 3º lugar no GP do Canadá. Ele termina em 7º no campeonato de pilotos e vai para 1982 buscando uma melhora, né? Pois é, a Ferrari tinha grandes expectativas para a temporada de 1982, né? Contudo, eles esqueceram de alinhar com os pilotos quem seria o piloto número 1 ou o piloto número 2. E isso gerou um certo desconforto ali entre o Gilles Villeneuve e o Didier Pironi, que era um francês companheiro de equipe dele na Ferrari ali até então. Esse desentrave, né, ele se agrava muito na corrida de San Marino, quando eles têm uma estratégia de equipe já bem setada para que o Didier Pironi não atacasse o Gilles Villeneuve, e ele descumpriu, ultrapassando ele nas últimas voltas do GP, vencendo a corrida, deixando o Gilles em segundo. O Gilles não deixou a insatisfação se esconder e demonstrou isso lá no pódio mesmo e tudo mais. Isso gerou um atrito entre os dois pilotos. Contudo, esse atrito não duraria muito tempo, porque o fato mais trágico da carreira dele viria a acontecer já na próxima corrida, na Bélgica, disputada no GP de Zolder. Em um treino, né, que acontecia para o GP da Bélgica, ele disputava ali segundo a segundo, 10º a 10º, 100º a 100º contra o seu companheiro de equipe, o Pironi, que estava um pouco mais rápido que ele ali naquele final de semana. Então, ele sai para a pista para tentar mais uma volta e conseguir ultrapassá-lo, né? Contudo, saindo numa curva ali mais acentuada, entrando numa curva de giro um pouco mais rápido, o Villeneuve se depara com um carro do Jochen Mass na sua frente. O Jochen Mass naturalmente leva o carro para a direita, deixando o traçado livre para que o Villeneuve passe na sua volta rápida. Contudo, há uma confusão aí na hora da manobra, porque o Villeneuve também joga o carro para a direita e acaba se chocando com tudo contra a traseira do carro do alemão. A partir disso aí o carro levanta voo e o Villeneuve vira apenas um passageiro da agonia, porque pode ser assim dizer. Naquela época, então, não tinha como, né, cara? O carro vai ao ar a mais de 220 km por hora, demora 100 metros para poder cair no chão, e o Villeneuve, além disso, é arremessado para fora do carro sem o capacete e se choca contra o chão e vai parar lá nas grades de proteção, já provavelmente sem vida, né? A gente sabe que a Fórmula 1 tem muito essa coisa de omitir alguns dados, né? Algumas ocorrências em alguns GPs. Para quem não sabe, em alguns países, quando tem uma fatalidade na pista, o evento tem que ser cancelado, né? Coisa que aconteceu em San Marino, por exemplo, na época do Ayrton, né? E eles escondem, né? Declaram a morte do piloto às vezes à noite e tudo mais. Enfim, foi o que aconteceu ali com o Villeneuve. Ele teve um choque muito forte. Alguns pilotos até chegaram a parar o carro e ir lá tentar ajudar, ver se poderiam ajudar de alguma forma. Contudo, ele já estava em um estado muito grave, com diversas fraturas no corpo. Com isso, ele foi levado para o hospital ali, na Bélgica mesmo, e enquanto esperavam a chegada da sua esposa, que vinha de Monte Carlo, em Mônaco. Às 9 e pouca da noite, né, do mesmo dia, já foi declarado que o Gilles tinha falecido.
ele teve um dano, uma fratura fatal no pescoço e não tinha nenhuma forma. Ele deixava 2 filhos, a Melanie e o Jacques Villeneuve, esse que viria a ser campeão mundial no futuro. Também faremos um GOAT na história sobre ele, muito especial e tudo mais, com um convidado especial, né? Exatamente. E acabava por assim a carreira de um dos pilotos com maior potencial da história da Fórmula 1. E também uma das maiores comoções da história da Fórmula 1. Como o Bezão falou, né, o Arnaud respeitava muito ele, todos os pilotos respeitavam muito ele pela forma leal que ele pilotava, pelo seu bom humor e carisma também, mesmo sendo um piloto muito arrojado. Então, esse tipo de comoção, para efeito de comparação, só vem a ser igualado quando acontece um acidente fatal como o Senna, cara. Pra vocês entenderem um pouco do tamanho que foi a comoção do Guile, ali, a perda do Guile na Fórmula 1. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos números do Villeneuve nessa curtíssima carreira dele na Fórmula 1. Ele disputou de 1977 a 1982, foram 2 equipes, a McLaren e a Ferrari, sendo que a McLaren foi rapidinho, né? A Ferrari foi desde o início. Você que abraçou, né? Foram 68 GPs disputados, não tem nenhum título, mas conseguiu o 2º lugar em 1979, 6 vitórias conquistadas, 13 pódios, 107 pontos, 2 pole positions e 8 voltas mais rápidas. O Villeneuve ele é realmente um dos grandes nomes da Fórmula 1. Você vê, a história dele, infelizmente, é muito curta por causa dessa fatalidade que aconteceu com ele. É um acidente gravíssimo. E ele é um cara que todo mundo fala que tinha um talento absurdo, que viria a ser campeão mundial. A carreira dele mostra isso, um cara que vem... Nem é um cara... Se a gente for pegar um piloto que a gente já falou a história, o piloto começa no kart, não sei o quê. O Villeneuve também teve suas corridas nas categorias de base, como outros, mas ele veio de um snowmobile, é uma coisa diferente. Ele já, derrotou campeões da Fórmula 1 numa corrida ali. Então, assim, ele tinha aquele talento natural que era próprio dele. Tanto é que é reconhecido até hoje, tem o circuito do Canadá, o circuito Gilles Villeneuve, é o nome dele, é uma homenagem. Enfim, foi infelizmente um talento que a Fórmula 1 perdeu muito cedo. E como o Felipe falou um pouquinho, né, agora há pouco, na semana que vem a gente vai trazer a história do Jacques Villeneuve e a gente vai ter um convidado muito especial que vai estar aí com a gente. Não vou falar o nome dele. Vamos deixar isso da curiosidade. Vou guardar para vocês verem quem é. Mas muita gente boa, que vai também contar a história do Jacques pra gente e vai trazer mais dados. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esquece de deixar o like, comentar, se inscrever e compartilhar também. Beleza? Tamo junto, galera, e até a próxima. Valeu! Valeu, galera. Um abraço.